Você já teve tudo que deveria te deixar feliz numa carreira? Cargo, salário, reconhecimento, e mesmo assim sentiu vontade de sair correndo? Se sim, fica aqui comigo nessa conversa, porque isso que você sente tem nome, tem causa e principalmente tem uma saída. Só que a saída, muito provavelmente, não é a que te venderam. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Belenton, sou mentora e estrategista de carreira de mulheres líderes. E o meu sonho é ver mais mulheres vivendo suas carreiras de uma maneira autêntica e sem precisar copiar modelos masculinos. Eu escolhi estar aqui para falar com você. E se ainda não me segue, aproveita para se inscrever no canal e já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e também conhecer o que eu já postei aqui. A conversa aqui traz psicologia, comportamento e carreira para mulheres como você. Eu vou descrever uma cena. Você pode não se encaixar em cada detalhe, mas no contexto geral, eu aposto que sim. Você trabalha muito, entrega, talvez até acima do esperado. Só que num belo domingo à noite, olhando para a agenda de segunda, alguma coisa aperta no peito. E não é um medo de errar. É mais estranho que isso. É uma vontade de desaparecer por um tempo. Você olha para o seu currículo e ele está lá, bonitão. O banco está fechando as contas. Para as pessoas em volta, você é motivo até de orgulho. E ainda assim tem uma sensação de estar no lugar errado, morando numa vida que parece ter sido escolhida para outra pessoa. Esse é o problema central da transição de carreira. O sucesso visível não bate com o estado interno. E como o de fora tá bom, ninguém valida o que está por dentro, nem você mesma às vezes. Aí vem a culpa. Ai, tenho tanta coisa boa, não posso reclamar. E a culpa trava a ação. E você continua. Aguenta mais um ano, mais um projeto, até o corpo ou a cabeça darem um jeito de parar por você. Isso é um sinal. E sinal, quando ignorado por tempo demais, vira sintoma. Agora eu preciso te levar um pouco para trás, porque isso que você sente tem uma raiz que é maior do que a sua empresa, o seu chefe ou a sua escolha de curso lá atrás. O modelo de carreira que existe hoje foi desenhado no momento em que quem estava construindo as regras eram quase sempre homens. Hierarquia rígida, competição como motor, separação entre razão e emoção. Produtividade como medida de valor. E isso continua. E aqui eu não estou fazendo julgamento, é um contexto histórico, foi um modelo disponível. O problema é que esse modelo virou o único modelo. E qualquer forma diferente de liderar, de decidir, de se relacionar com o trabalho, passou a ser vista como menos capaz, inclusive por nós mesmos. Então a mulher entra nesse sistema e aprende a regra. Se adapta, compete do jeito que o jogo pede, corta partes de si para caber. Precisar de uma pausa vira não aguenta o ritmo. Se sente cólica forte e você pede para sair mais cedo, vira está sendo dramática, é frescura. Ninguém pede exame de sangue para provar dor de cabeça de homem depois de uma noitada, né? O rendimento que oscila no primeiro trimestre da gravidez vira perdeu o ritmo, não está mais entregando o quanto antes. Ninguém fala isso alto. Fica só no jeito como param de te chamar para uma reunião importante. A licença maternidade, ela vira, saiu do jogo. Você volta e alguém já ocupou o espaço que era seu, com a desculpa de que precisava manter as coisas andando. Se você não pode fazer hora extra para buscar o filho da escola às 17 horas, vira, não tem comprometimento com o time. Mas o homem que sai no mesmo horário muitas vezes não recebe esse comentário, mesmo se for para buscar o filho na escola. Se você precisa cuidar dos pais na terceira idade, vira prioridades desalinhadas com a empresa. Isso quando alguém tem coragem de falar. Geralmente fica em silêncio e vira só uma anotação mental de quem decide a sua promoção. Chorar numa reunião difícil, então, vira, ela é muito emocional. Não tem estabilidade emocional para o cargo. Ou tá de TPM. Mas um homem gritar na mesma reunião, às vezes, vira, tem paixão pelo que faz. Ninguém rotula o estresse masculino de crônico assim, mesmo quando ele é tão previsível quanto o seu. Pedir horário flexível para amamentar ou para terapia dos filhos pode virar, ela não é confiável. Mesmo que você entregue o mesmo resultado, só que um formato de hora diferente. O padrão se repete em cada exemplo. Uma necessidade real do corpo ou da vida vira etiqueta de caráter. Isso não é acaso, é o sistema medindo comprometimento pelo corpo que ele conhece. E o seu corpo nunca foi o modelo usado para desenhar a régua. Você
Não nasceu cansada dessa forma. Você foi moldando a si mesma para caber no molde que não foi feito pensando em como você funciona. E aqui entra a neurociência. Viver anos suprimindo sinais do corpo, fome, sono, limites, emoção, tem custo biológico. E o nome disso é carga alostática. Uma palavra difícil definida por Bruce McGuinn, um neurocientista que passou décadas estudando o estresse crônico. A ideia é que o corpo tem um sistema de resposta à ameaça que funciona bem no curto prazo, mas cobra um preço biológico real quando fica ativado por muito tempo sem pausa. Esse preço aparece em sistema cardiovascular, metabólico, imunológico. O sistema nervoso não distingue. Estou reprimindo isso porque é profissional. Para ele, é ameaça. Ele registra como sobrecarga. Com o tempo, o corpo passa a reagir antes da mente decidir. Cansaço sem causa aparente, irritação que não bate com motivo. Isso é o seu sistema avisando que o custo de se adaptar ficou alto demais. Uma pesquisadora chamada Naomi Eisenberg, ela mostrou que dor social ativa as mesmas regiões do cérebro que dor física. Isso significa que rejeição, humilhação numa reunião, medo de decepcionar o time, o cérebro processa isso como ameaça de verdade, não só como um sentimento. Além disso, o trabalho emocional, que é o esforço de sorrir por fora, engolir as emoções, sem sentir aquilo por dentro, sem acolher e validar aquele sentimento. Uma pesquisa recente mostra que isso cansa a cabeça de verdade. O resultado é mais erro, mais tempo para fazer a mesma coisa. É o seu cognitivo pifando. A mulher carrega mais desse peso do que o homem, no mesmo cargo. Isso não é impressão. Tem um levantamento de 2025 que mostra que 31% das mulheres se sentem esgotadas quase sempre no trabalho, contra 23% dos homens. Entre líderes, o número sobe para 29% contra 19%. Então, a causa não é eu não aguento o trabalho, mas é eu estou gastando energia demais me encaixando num formato que não foi pensado para mim. Agora, vamos para a parte prática. Como saber se o que você sente é sinal de transição de carreira de verdade? Eu vou listar alguns sinais e você vai prestar atenção em quais batem com você. Bora lá? Cansaço que não passa com descanso. Exaustão emocional, aquela sensação de estar sem reserva para mais nada, nem para quem você ama. Sensação de vazio, mesmo no meio de conquistas. Desconexão do que era importante para você. Valores que antes moviam você hoje parecem distantes. Falta de entusiasmo, não é tristeza, é uma ausência de vontade mesmo. Irritação constante com coisas pequenas. Dificuldade de se emocionar com coisas que antes te emocionavam. Sensação de estar representando um papel, não vivendo a própria vida. Vontade recorrente de recomeçar do zero, em qualquer lugar, contando que seja longe dali. E aí, como foi? Me conta nos comentários se você gabaritou. E eu lamento de dizer que boa parte dessa lista também é sinal de burnout. E também pode ser sinal de ambiente tóxico. As três coisas se parecem por fora. E confundir uma com a outra custa caro, porque o tratamento é diferente. Então, eu recomendo buscar ajuda profissional, porque saúde mental não é brincadeira. E por enquanto eu vou te dar um teste simples. Não é definitivo, mas ajuda aí a separar as coisas. Primeira pergunta: quando você tira uma folga de verdade, sem checar e-mail, o sintoma melhora? Se melhora bastante, é provável que seja esgotamento ligado ao ritmo ou ao ambiente. Descanso ajuda quando o problema é sobrecarga. Pergunta 2. O incômodo está ligado a uma pessoa ou a uma situação específica? Por exemplo, um chefe, uma cultura de equipe, uma cobrança abusiva? Se sim, o problema pode estar no ambiente, não na carreira em si. Trocar de empresa, nesse caso, já resolve boa parte. E a terceira pergunta: mesmo depois de descansar, mesmo trocando de time, mesmo com um chefe melhor, o vazio continua? Se a resposta é sim, o problema não é o lugar, é o formato. Aí sim estamos falando de transição de carreira de verdade. Uma desconexão entre quem você é hoje e o caminho profissional que você escolheu ou que escolheram por você anos atrás. Vale dizer, as três coisas podem coexistir. Dá para estar num ambiente tóxico e estar em transição. Por isso, a ordem importa. Primeiro, você cuida do que está agudo: descanso, limites, saída de um ambiente ruim, se for o caso.
Só depois, com a cabeça mais livre, você consegue escutar se o que sobra ainda é vazio ou não. Bom, vamos aprofundar mais um pouco, porque identificar um sinal é uma coisa, agir sobre ele é outra. E entre o sinal e a ação tem uma crença segurando a porta. Intenção só explica cerca de 30% do que a gente realmente faz depois. Então não adianta só entender, a gente precisa desmontar o que está te travando. Vamos pegar um pensamento automático, desses que parecem verdade absoluta, e a gente vai testar se ele resiste à pergunta. O modelo vem de Aaron Beck, um psiquiatra que criou a terapia cognitiva. Ele descobriu uma coisa importante. Por trás de todo pensamento automático tem uma crença mais funda. E mudar só o pensamento alivia rápido. Mudar a crença é o que sustenta. O passo a passo é simples. Primeiro, preste atenção no pensamento automático que aparece. Depois, a crença que sustenta esse pensamento. Depois, traz uma evidência a favor dessa crença. E depois, uma evidência contra. E, por fim, uma crença alternativa, tão realista quanto a primeira, só que mais útil, porque ela te coloca em movimento. E faz isso por escrito. Isso não é papo de terapeuta. Tem pesquisa de neuroimagem mostrando que só de colocar o pensamento em palavras escrito, o alarme de ameaça do cérebro, a nossa amígdala, ela já baixa a atividade. E a parte do cérebro que raciocina com clareza, o córtex pré-frontal, aumenta a atividade. Então, escrever não é só um ritual, é o cérebro saindo do estado de alerta para estado de decisão. Entendido essa parte, agora vamos fazer um exemplo completo para você repetir depois com as suas próprias crenças. Pensamento automático. Não posso mudar agora. Já investi anos demais nessa área. E aí tem uma crença por trás disso. Se eu mudar, todo esse tempo foi desperdiçado. A evidência a favor? Você realmente estudou, se especializou, construiu rede de contatos nessa área. A evidência contra. Nenhuma habilidade que você desenvolveu desaparece quando você muda de direção. Comunicação, gestão, negociação, resiliência, isso atravessa junto com você. Gente que muda de área carrega bagagem, não começa do zero. E permanecer num lugar só porque já gastou tempo ali se chama falácia dos custos irrecuperáveis. É decidir o seu futuro baseado no que já foi gasto, não no que ainda vale a pena. Uma crença alternativa seria: o tempo que eu investi me deu ferramentas. A decisão de continuar ou mudar precisa ser sobre o que faz sentido agora, não sobre o que eu já gastei. Viu como muda o corpo quando você lê essa segunda frase? Presta atenção. Isso é o trabalho. Agora eu vou falar de mais 3 crenças comuns que eu escuto direto. Não tenho idade para começar de novo. Pergunta para essa. Começar de novo comparado com o quê? Com continuar mais 10 anos infeliz? A idade que você tem hoje é a mais nova que você vai ter dali para frente. Outra, vou decepcionar quem depende de mim. Vale checar se isso é fato ou suposição. Geralmente, quem te ama prefere te ver inteira do que confortável. Outra crença, só mereço mudar se tiver certeza absoluta. Certeza absoluta, meu amor, não existe antes de você agir. Ela vem depois, como consequência de ter tentado. Esperar certeza para agir é a mesma coisa a gente entrar no carro, querer que ele ande para depois ligar o motor. Aí ele funciona, né? Se a gente tiver alguém empurrando, mas não é assim que a gente vai viver. Esse exercício de pegar pensamento, checar evidência, reescrever a crença, eu recomendo fazer no papel, de novo, não só na cabeça. Escrito, a mente para de girar em looping e começa a examinar. E agora a solução. E aqui eu preciso desmontar uma expectativa. Não existe fórmula igual para todo mundo, porque cada mulher processa a mudança de um jeito, de acordo com os traços de personalidade que já são seus de fábrica. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de usar o modelo Big Five, que é o mais validado cientificamente para descrever personalidade, e vou te mostrar rapidamente aqui como cada traço tende a se comportar numa transição. E aí depois você me conta se reconhece em alguns deles. O primeiro é a abertura à experiência. Se esse traço é forte em você, a transição costuma vir fácil na parte de imaginar o novo. A sua dificuldade é outra: sustentar o plano até o fim, porque a cabeça já quer pular para a próxima ideia. O que você precisa fazer?
Escolher um caminho e não trocar de rota antes de dar tempo dele funcionar. O outro traço é a conscienciosidade. Se você tem esse traço alto, provavelmente já fez 3 planilhas antes desse vídeo acabar. Sua força é a execução. Sua armadilha é travar esperando o plano perfeito antes de mover um dedo. O que você precisa fazer? Aceitar dar o primeiro passo com a informação incompleta. O traço extroversão, e se você tem alto grau de extroversão, você provavelmente tende a processar a mudança falando, testando ideias com outras pessoas, sentindo energia em rede. O risco aqui é decidir rápido demais, puxada pelo entusiasmo do momento. E aí, o que você precisa fazer? Dá um tempo entre a conversa animadora e a decisão de fato. Amabilidade. Ter um traço alto aqui costuma significar que você adia sua própria mudança pensando no impacto dos outros. Isso é bonito, mas também pode ser desculpa disfarçada. E aí, o que você precisa fazer? Separar o cuidado real de medo de desagradar. O neuroticismo, o último traço, que na prática é ter uma sensibilidade emocional mais alta às oscilações. Se isso é forte em você, a transição vai vir acompanhada de mais ansiedade no processo, mesmo quando a decisão está certa. O que precisa fazer? Aprender a diferenciar ansiedade de sinal de perigo. Afinal, nem toda vertigem que a gente sente quer dizer que estamos caindo. Nenhum desses perfis é melhor que o outro. Cada um só tem uma armadilha diferente esperando você no caminho da mudança. Saber qual é a sua já corta boa parte do tempo perdido. E a solução, no fim, não é um cargo novo, um curso novo. É reconstruir a relação entre o que você faz para viver e o que você é de verdade. E isso passa por escutar o corpo nos sinais, separar o que é ambiente do que é vocação, desmontar aquela crença que te prende e agir considerando como a sua cabeça funciona, não como a cabeça de outra pessoa funciona. Se você chegou até aqui, uma coisa já aconteceu. Você parou por alguns minutos para olhar para dentro. Isso sozinho já é mais do que a maioria das pessoas fazem num mês inteiro de rotina corrida. E eu não vou te dizer que a resposta é simples, não é, mas ela existe. E ela começa exatamente onde você está agora, com os sinais que talvez você tenha reconhecido nesse vídeo. Duas coisas antes de você sair daqui. Primeiro, me conta nos comentários qual desses sinais mais bateu em você. Às vezes, o comentário de uma pessoa vira o espelho de outras mulheres que não tiveram coragem de escrever. E segundo, se você quer ir além do vídeo, me segue no Instagram, @lubelenton. E lá eu também trago conteúdo sobre mentalidade e carreira feminina, além de ser um bom lugar para uma conversa mais próxima pelo DM, né, pelas mensagens privadas. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, presta atenção nos sinais. Eles não estão aí à toa. Bora lá?